A paz do Senhor para todos. Graças a Deus, estamos aqui para falar dele. E antes de começar, eu vou falar um pouco com o Senhor Jesus e falar sobre a palavra dele. Pai, estou em tua presença. Quero te agradecer por estar aqui, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te entrego, meu Deus, este momento em tuas santas mãos e te agradeço mais uma vez. Que o Senhor venha estar presente e faça parte deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler em Romanos, o capítulo 1. Nós vamos ler em Romanos, o capítulo 1, o verso 16 e 17. Lembrando que, assim como eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou fazer agora, que é continuar 2 vídeos, um continuando o outro. E nós vamos começar a falar sobre esse assunto e terminar no próximo. Vamos lá. Romanos 1, 16 e 17, que diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo está escrevendo para os romanos e ele começa a dizer sobre Jesus Cristo, né? E ele começa a falar sobre a fé dos cristãos, que os cristãos devem ter fé. E aí ele começa a dizer que, né, ele ora por todos e tem desejo de ver aquele povo de Roma para que eles, né, fossem consolados e ele também, porque ele tinha aquele povo como amigo, como companheiro dele, porque ele também era romano. E grande parte do povo de Roma foi conquistado através de Paulo. E aí ele está preso e na sua carta ele começa a dizer que já tentou ir falar com eles, mas não conseguiu porque foi impedido. E dizer também que todos, né, o evangelho tinha que ser anunciado para todos, para judeus, para gregos, porque não era mais igual antes, e sim um novo tempo, depois que Jesus veio. E aí ele começa a dizer que não se envergonha deste evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele fala que não envergonha do evangelho. Por que ele fala que não envergonha? Porque talvez muitos em Roma estavam com medo, com vergonha de se declarar cristão, pois naquela época era muito difícil de as pessoas declarar ser cristão, porque estavam sendo mortas. Desde antes de Paulo se converter, ele também fez parte desses que matavam os judeus que eram cristãos, mas
aqui no texto, ele mostra que este evangelho já foi para além dos judeus, né? Porque ele fala os gregos, e os gregos eram uma parte que não conhecia a Deus, não tinha parte de Israel, do povo escolhido, do povo separado. E aí ele fala que ele não se envergonha de dizer para ninguém sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o poder de Deus, que é a salvação de todo que crê. Então só dependia dele e dos outros apóstolos falar e anunciar as palavras da salvação. Que todo que cresce, primeiro do judeu e também do grego, porque primeiro essa salvação veio para o judeu, depois para o grego, para os romanos, para aqueles que não faziam parte de Israel. E aí ele começa a falar também que neste evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Que a partir do conhecimento no evangelho de Cristo, a pessoa sabe a justiça de Deus. Começa a entender o que Deus aprova, o que Deus não aprova. E a partir disso a fé. Porque lendo a palavra, ouvindo a palavra e praticando é ter fé. Porque acreditar aqui é você ouvir, guardar e praticar. Nisto mostramos que temos fé nesta palavra e no dono dela, que é Deus. E prova que nós somos de fé. E temos que ter essa fé. De viver para Deus, de estar em Deus, de andar com Deus com fé. E aí ele fala, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo, não apenas o judeu, nem apenas o grego, mas o justo. Então, o justo pode ser qualquer pessoa, de qualquer linhagem, de qualquer lugar, pode ser um justo. Se deixar Jesus entrar, se deixar essas palavras do Evangelho fazer efeito na vida delas e mostrar que elas têm fé em Deus e que essa palavra é dele e elas têm que obedecer e obedece com amor, porque também ele fala, Deus fala através da sua palavra que nós temos que obedecê-lo com amor, com alegria, fazer a vontade de Deus, querendo, com vontade e não por força ou violência ou ameaça ou algo do tipo, sem querer. É querendo. Por quê? Se não for justo, se não querer realmente, se não for sincero, se não for verdadeiro, se não vir de dentro de nós a adoração, o louvor, a oração, algo que nós querer fazer para Deus, se não for de livre e espontânea vontade, o Senhor não recebe. Porque para Ele é com amor e alegria que temos que fazer a obra, falar do Evangelho, anunciar as novas para todos que ainda não conhecem, mostrar para o ímpio o caminho da salvação, ir em busca das almas que estão se jogando no pecado, na lama, que estão indo a fundo cada vez mais, estão caminhando a passos largos para o inferno e não estão percebendo. E aquele que consegue crer e obedecer,
Este faz parte do justo, que Paulo está dizendo, que viverá da fé. Que a partir do momento que esse justo entender o que está escrito na palavra de Deus, perceber e fazer, e ele vai entender o que é para ele fazer para Deus aqui na terra, porque eu acredito que todos nós temos uma missão aqui, todos nós que escolhemos a Jesus, ele já deu algo para nós fazer para ele aqui na terra enquanto estivermos com vida. E quando nós encontramos a Jesus, conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, conhecemos a vida, entendemos que é por ela, para ela e só com ela que nós temos que estar, viver, andar. Tudo esta permissão de conhecer a Deus através da graça nos dá o conhecimento do que o Senhor quer para nós, do que Ele escolheu para a nossa vida, para nós desenvolver durante a nossa história, durante a nossa trajetória, para falar, ou para fazer, ou para cantar, ou para orar, seja o que for a nossa vocação, porque cada um tem uma. A pessoa entende que ela tem que fazer com fé, não para agradar as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo ou que estão à sua volta, mas com a fé de que é para Deus e de que quem está recebendo é Ele e que Ele que vai recompensar, e não segundo as nossas fraquezas, mas segundo a riqueza dele. O próprio Paulo diz isso, que o Senhor Jesus, ele é tão bom que ele não faz segundo aquilo que eu sou capaz de fazer. Ele faz segundo aquilo que ele é capaz de fazer na vida de todos que se dispõem a obedecê-lo, a cumprir a sua palavra e a andar nos seus caminhos de forma correta. Porque só andando com Cristo e obedecendo a Ele, eu já tenho bênçãos na minha vida. Como em Deuteronômio fala, que aqueles que vivem para Jesus, que escolheram receber, fazer, cumprir os mandamentos de forma correta, esses têm bênçãos. Mas aqueles que escolheram o errado, que estão, infelizmente, caminhando para o abismo, esses recebem maldição. E mesmo na sua vida normal, o Senhor Jesus dá bênção, o Senhor Jesus prospera, o Senhor Jesus está presente. E essa é a maior bênção que o ser humano pode ter durante a sua vida, durante os seus dias, a presença de Deus. Ela que não pode faltar. Assim como o salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E em outras traduções diz, e não me faltará. Não é faltar coisas por fora, material. Não é faltar dinheiro que ele está falando. Que o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar comida, não vai me faltar roupa, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar emprego, não vai me faltar saúde, não vai me faltar nada. Ele está dizendo que o Senhor não faltará. Pode faltar tudo, mas o Senhor não falta. Porque é isso que importa na vida de quem entende, que vive de fé, que tem que ter a fé em Deus e que não importa o que as pessoas pensam sobre ela ou sobre o que ela faz para Deus, que é envergonhoso estar na presença de Deus, obedecer os seus princípios, deixar os seus desejos de lado. Paulo está dizendo o contrário. Não é vergonha. Não é, porque é salvação para todo aquele que crê. Então, não me envergonho deste evangelho. Como poderei me envergonhar